Rapaz, e a choradeira não para. Renato Gaúcho aí voltou a culpar o gramado sintético pela derrota contra o Botafogo. Acho que ele esqueceu. Lógico, tava lá no Grêmio, não assistiu os jogos, né? A gente ganhou o Fluminense com gramado sintético, sem gramado sintético, no Newton, fora dele, com um técnico, com o outro, sem técnico, na liderança, caindo de produção, Fluminense campeão, Botafogo mal, Fluminense, todos os cenários. Então, vou botar esse vídeo aqui, até porque eu gostei muito da resposta do Caio Ribeiro, né, sobre esse tema, quando ele falou e comparou com gramados de péssima qualidade que temos no Brasil. Também tem esse vídeo aqui, tem o Jorge Igor falando do jogo, analisando o confronto Botafogo e Fluminense. Tem aí a Fernandinha Maia, né, dando aquela zoada lá no SBT. Então vamos reagir aqui a tudo isso e muito mais. Bora pro vídeo, daqui a pouco a gente conversa um pouco. Aqui com o Carlos Eduardo Mansur e o Caio Ribeiro, nós acompanhamos a entrevista coletiva do Renato Gaúcho. No primeiro bloco, consideramos que ele estava calmo, controlado. Sim, né? sim. Não durou tanto assim. Ah, é? Ele já disparou uma. Foi contra o gramado sintético dessa vez. Vamos recuperar essa declaração. A grama sintética, ela é ruim para todo mundo. Mesmo um time que joga na grama sintética e está acostumado, ela é ruim. O jogador não consegue desenvolver o futebol. Qualquer jogador, ele não consegue desenvolver o futebol dele normalmente numa grama sintética. Muita gente opina sobre a grama sintética. Eu acho que cada presidente de cada clube tem direito de fazer o que bem entender. Na minha opinião, na minha simples opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente para o clube ganhar dinheiro, para poupar dinheiro na manutenção do campo, da grama. Põe grama sintética para fazer show, não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Essa que é a realidade. Então, como eu não sou presidente dos clubes, cada clube decide o que fazer, o presidente é quem manda. Eu, como ex-jogador, eu sou totalmente contra a grama sintética, em todos os sentidos. Eu costumo falar o seguinte, hoje mesmo estava falando com o nosso presidente sobre isso. Vai jogar numa grama sintética, o clube contrata o jogador por 10, 15 milhões de dólares, de euros, aí bota na grama sintética, o jogador estoura o joelho, o tornozelo, que é muito fácil, um tendão, que é muito fácil na grama sintética, e aí, de repente, por você poupar, sei lá, quanto é que custa para você fazer uma manutenção do clube por ano, 8, 10 milhões, aí você paga, às vezes, um jogador quase 100 milhões, o cara ganha bem mensalmente e estoura numa grama sintética. Mas então as pessoas que opinam sobre a grama sintética, é justamente por isso, e que nunca jogaram futebol. Essa que é a realidade. Então, você não pode opinar numa coisa que você nunca teve lá dentro. Mas são pessoas que têm o poder da caneta no clube. Então acontece isso aí. Então, infelizmente, é lamentável. E eu vejo cada vez mais clubes colocando a grama sintética. Até eles perderem, a gente torce que não acontece isso, perderam um jogador caríssimo, e pode ser o barato também, um jogador caríssimo por causa da grama sintética. Então, simplesmente é isso. Cada presidente faz o que quer, mas a verdade é que bota a grama sintética, não precisa gastar dinheiro na manutenção, vamos fazer show aqui para ganhar dinheiro. Dane-se o jogador. Resumindo, é isso. Opinião forte, mas bem embasada, né? Não foi... simplesmente saiu disparando contra a grama sintética. Qual é a questão? Embora o Renato não queira que eu opine, né? Porque ele antes disse que ele jogou 20 anos e tem gente que fala... Mas eu não senti que isso foi para você. Não foi. Quem toma as decisões no clube. Não foi. Mas às vezes tem, né? Mas eu não joguei, é verdade. Nem na sintética, nem na natural. Para a sorte das pessoas que estivessem ao redor. Agora, parte do meu trabalho, a gente vai atrás de informação. E a gente encontra hoje, o que diz, em tese, os principais estudos e as pessoas que se dedicaram a isso? Ainda há uma amostragem pequena para você comparar a grama sintética com o natural, para você traçar de maneira fidedigna a questão de incidência de lesão. Você vai encontrar estudos que dizem que a incidência é maior e vai encontrar estudos que dizem que a diferença é insignificante ou até que é o contrário, que é menor. Mas o que a gente ouve dos especialistas também não é que os jogadores deveriam jogar no mesmo tipo de gramado durante toda a temporada? Aí é uma questão de você planejar um campeonato nas mesmas condições, mas aí é um outro tipo de debate. O que eu tenho defendido, assim? O Brasil, hoje, é uma liga, não temos uma liga, mas no modo de dizer, um campeonato que atrai, porque circula muito mais dinheiro do que alguns anos atrás,
com a capacidade de atrair jogadores que há 10 anos atrás nós não conseguíamos trazer para cá. E muitos desses jogadores de elite, e aí eu acho que a voz do jogador é importante, né? Muitos jogadores de elite não gostam porque dizem que a recuperação deles é pior, ou porque o espetáculo é pior, ou porque sentem durante mais alguns dias os efeitos do jogo na grama sintética. Não gostam de jogar na grama sintética. Então, o que nós deveríamos, como ideal e como campeonato, é parar de nos contentarmos ou de acreditar que nós estamos condenados a optar entre a grama natural ruim e a grama sintética boa, buscar a grama natural de qualidade como norma e como ideal para continuar sendo um polo de atração dos principais talentos do mundo. E sou contra, antes que falem o clube tal, o clube X, o clube Y, e sou contra que da noite para o dia se diga quem tem a grama sintética você tem que trocar amanhã. Porque ninguém nunca baixou essa regra, os clubes investiram nessa grama, então é preciso no mínimo ter um tempo para essa adaptação. Mas eu acho que se todo mundo estiver interessado na qualidade do espetáculo, na qualidade do jogo, na atração dos maiores talentos, e o Brasil como um polo de atração de jogadores cada vez maior que ele é, a gente precisa perseguir a grama natural boa. Caio, você que já pisou nas duas com mais qualidade. E com qualidade, eu já pisei exatamente. nas duas. Tá? Também, pisar eu pisei. Pisei, estava lá. Mas essa alternância que me parece que é o que prejudica mais, né? E o jogador de futebol, 99% deles cresceram no gramado natural, fizeram a base no gramado natural, se habituaram às movimentações e ao ritmo do jogo de um gramado natural. Então é normal que você estranhe, principalmente aqueles que têm mais voz, que são jogadores de um nível mais alto, que vêm de seleção e que estão acostumados a jogar na Europa. E na Europa não é um padrão de grama sintética. Isso. Apesar de que, por exemplo, na Premier League, tão elogiada pelos gramados, 100% deles são híbridos. 100%. Não é que são naturais. Tem um pouco de sintético e o gramado por cima, como é o Corinthians, como é o Internacional, como são alguns clubes aqui no Brasil. Aliás, estão dois estádios que são... Você citou dois estádios que são sempre mencionados como aqueles que têm o melhor gramado do Brasil. O percentual de grama natural nesses campos é muito alto. O Monumental de Nunes, por exemplo, onde o Botafogo ganhou a Libertadores, é 95-5. 95% natural e 5%. Agora eu vou falar como ex-jogador. 100% dos jogadores preferem jogar no gramado natural. O risco de lesão é maior no gramado sintético. Realmente, como o Mansur falou, você sente mais dores, você demora um pouco mais de tempo para recuperar. O Renato tem toda a razão quando ele fala que tem um aspecto comercial, sim, porque hoje os técnicos ganham cada vez mais, os jogadores querem cada vez mais salários e alguém tem que pagar essa conta. E se você não usar as arenas como alternativas de receita para fazer show, festival, outros eventos, além do futebol, essa conta não fecha. Então, será que todo mundo está disposto a baixar um pouquinho a sua realidade financeira e abrir mão para ter uma qualidade de gramado que agrade a todo mundo? A única coisa que eu penso um pouco diferente deles é, entre um gramado ruim e uma grama sintética boa, eu prefiro a grama sintética boa. Porque a bola que na grama sintética causa todos esses efeitos de musculares, na hora que você vai fazer o gol, na hora que você domina, ela vai rolar redonda. O gramado ruim, ela vai quicar, vai dar no teu tornozelo, vai jogar lá na arquibancada e você vira motivo de chacota. E você continua podendo se machucar, porque vai ter um buraco, vai ter uma falha. Então, assim, se nós tivéssemos o mundo ideal, que é muito próximo do que o Mansur falou, e tivéssemos gramados de qualidade híbridos ou 100% naturais, eu acho que todo mundo aprovaria. Como tem muito gramado ruim aqui no Brasil, optou-se por o sintético, mas o Renato tem razão, também por um viés financeiro. Porque o gramado sintético permite essa recuperação mais rápida. Por exemplo, depois que você fecha o estádio para fazer um show, né? O gramado natural, ele sente mais. O gramado sintético, ele se recupera mais rapidamente, né? Eu não vou ler essa frase não, Vini. Lê o que está escrito ali. Não, calma aí, tem que ler, ué. Tem que ler. Não Segue vou ler. a freguesia. O Cris não merece isso. O Botafogo não merece. O Cris. Ele falou que ia ser 3-0 Fluminense. Deixa eu falar de merece sim, merece sim. A minha memória é boa. Vem cá, o Cris é mó falso. Segue a freguesia, Cris. Verdade, eu não tinha lembrado. Ele falou. O Botafogo venceu o Fluminense. Foi 3-0 o Fluminense? Não, foi 2-0 o Botafogo. Roda aí o VT. Jogando no Nilton, a primeira chance foi do Botafogo em chute de Igor Jesus. O alvinegro entrou mais ligado no jogo e logo teve outra chance em chute de Matheus Martins para a defesa de Fábio. Na sequência, Igor Jesus deu belo passe para Vitinho abrir o placar. Com pouca criatividade, o Flu tentou encabeçada de Cano. Mas a pressão do Botafogo seguia
Igor Jesus cabeceou livre e mandou na trave. Nesse lance, a defesa tricolor salvou em cima da linha. Em uma das poucas oportunidades do Flu, John fez uma bela defesa. Mesmo de longe, Arias cobrou falta e mandou na quina da trave. O colombiano ainda foi derrubado por Gregory dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Com o Flu avançando, o Botafogo fechou o jogo em contra-ataque. Savarino avançou com velocidade e chutou no cantinho do gol de Fábio, para sacramentar a vitória do Alvinegro. Final, Botafogo 2, Fluminense 0. Jefferson Savarino, o nome dele. Daniel Dutra, nosso estagiário, fez essa arte aqui, Vene. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? 1.037 dias que o Fluminense não vence o Botafogo. Aí ele falou, Fernanda, fiz uma... Olha aí, freguesia, Botafogo, tá em crise, chama o Flu. Parou, Daniel! Ô, Daniel! Calma aí, é justo, Fernandinha. Porque assim, não são 8 jogos. São 8 vitórias. Não tem isso de, empatezinho aqui, acolá. Desde 2022. De lá pra cá, quantos treinadores? Vamos lá. O Fluminense perdeu pro Lúcio Flávio. Pro Carlos Leiria. É isso, pô. Não dá, ué. Tem que zoar mesmo. Inclusive, vocês até atrapalharam o nosso ano. Porque naquela vitória do Lúcio Flávio com o Fluminense, a gente achou o quê? Pedrosa, tamo bem. E depois fomos enganados. Era Parabéns cilada, pela Bino. arte, Daniel. Mandou Muito bem, boa. cara. Mandou bem. Beijo parabéns. pro Daniel. Agora jogou bem o Fogão, sobretudo no primeiro tempo, né, Pedrosa? Mudou a formação, utilizou um 4-4-2, deixou o Mastriani e o Igor Jesus mais, digamos assim, fazendo companhia um ao outro. São dois jogadores que eu considero técnicos. O Savarino construindo por dentro também, pra mim, joga muito mais do que qualquer outra posição dele. E aí eu acho que o Botafogo teve um ímpeto melhor, teve um primeiro tempo muito melhor do que o do Fluminense, foi um massacre no primeiro tempo praticamente. O Fábio evitou uma derrota ainda maior e no segundo tempo o Botafogo, com o resultado na mão, correu até riscos, mas entregou a bola para o Fluminense. Fluminense com uma posse muito lenta, e vai uma crítica muito ao Renato Gaúcho, que não viajou, mandou a equipe para lá e não conseguiu fazer o Fluminense jogar 20 centavos de futebol contra o Botafogo, mesmo com uma semana de treinamentos. Então, para mim, o Botafogo foi vencedor da partida com méritos. Vamos beber água. Uma outra postura, um outro comportamento do Botafogo, completamente diferente. Deixa eu mostrar para você, inclusive, lances da partida, ou, na verdade, números da partida. Quem dera pudesse mostrar os lances aqui, seria legal. Por uma questão de direitos autorais, eu não posso fazer isso. Estatísticas do jogo segundo o Flash Score. O Botafogo foi um time que teve menos posse, 39%, porém foi um time muito mais efetivo com essa posse. Foi um time que finalizou 15 vezes contra 8 do Fluminense, 7 dessas 15 foram no alvo e o Fluminense só teve uma finalização no alvo o jogo inteiro. E o Fluminense não teve qualquer chance clara no jogo todo. Essas são as estatísticas do Flash Score que acompanha o Brasileirão como ninguém. Estatísticas, placar ao vivo, narrações. Esse clássico ontem teve narração direta do Newton Santos, transmissão em áudio dentro do app do Flash Score. A seção de notícias, enfim, é maravilhoso o app. Muita gente está baixando, está trocando, está adorando, está conhecendo o Flash Score e eu te indico. Uso para as minhas análises e você pode usar para sua torcida aí todo dia. Link na descrição para você baixar o app. Nesse link você me dá uma moralzona. Jorge, eu vou procurar aqui na App Store, na Play Store, já vou baixar aqui direto. Tá bom, pode baixar também. Importante é que você tenha o Flash Score aí no seu celular. Beleza? Então foi um Botafogo de um comportamento agressivo. Olha, podemos dizer que foi a melhor atuação da Era Paiva. Melhor atuação, inclusive, do que na estreia contra o Palmeiras. Porque não só pela vitória, né? Não só porque lá o time não converteu as chances e ontem converteu 2 pelo menos. Poderia ter convertido mais. Concordo com o Renato Paiva. Concordo. Mas também porque o Botafogo cedeu muito pouco ao Fluminense em termos de oportunidades. O Botafogo não só teve um comportamento agressivo do meio para frente, como teve um comportamento muito seguro defensivamente. Acho que também ajudado pela postura passiva do Fluminense no jogo, né? Uma letargia ontem do Fluminense. Nossa senhora, se o jogo fosse 4 da tarde, eu ia achar que os caras almoçaram feijoada. Meu Deus do céu. Mas o comportamento do Botafogo foi muito bom. E uma resposta muito boa depois de uma semana de enorme pressão e justificada pressão, inclusive feita por mim aqui neste canal. O Botafogo não podia se conformar com o nível de desempenho de atuações que ele vinha tendo nesses primeiros jogos da era Renato Paiva.
atuações horríveis, o time caindo de produção jogo a jogo, o time não se encontrando taticamente, o time com seus jogadores completamente desconectados. Ontem não, jogadas saíram, tabelas saíram, passes em profundidade foram encontrados. A mudança foi importante de você ter o Mastriani com o Igor Jesus. Eu não sei se é algo definitivo, não sei. Esse time ainda está encontrando, o Renato Paiva ainda está encontrando uma cara, um jeito desse time jogar. Mas essa entrada de dois atacantes, 2 centroavantes, o Igor Jesus e o Mastriani, deixando o Matheus Martins aberto pelo lado direito, essa troca, ela fez o Botafogo ter uma dinâmica muito melhor do meio para frente, com o Igor Jesus saindo bastante, super móvel. O Tiquinho Soares de 2023 era muito isso, né? O cara que gerava o jogo, fazia o pivô, escorava, preparava. Eu acho que o Igor consegue fazer isso ainda melhor, com mais dinâmica, com mais velocidade, com mais rapidez de execução e raciocínio. E o Igor fez muito bem, inclusive dando de garçom na jogada do primeiro gol. Chegou a mandar uma bola na trave de cabeça. O Botafogo foi empilhando chances. Ou era a trave que salvava, ou era o Fábio que salvava. Mas essa troca, repito, pelo menos para ontem, foi muito interessante para o Botafogo. O desempenho do Igor Jesus saindo bastante da área e pisando na área também. Ele não ficou exclusivamente fora da área. A área não foi totalmente, unicamente ocupada pelo Mastriani. O Igor também estava lá, tinha mais gente pisando na área. O Vitinho pisou na área para fazer o gol, né, numa troca de posição com o Igor Jesus. Então foi um time ontem muito menos estático e previsível do que vinha sendo. Então o comportamento desses jogadores também foi um excelente comportamento, né? A postura do Renato Paiva, para ser muito justo, eu dei pancada no Paiva, eu ainda tenho enormes dúvidas se ele é um técnico com tamanho suficiente para o projeto. Não vai ser um jogo que vai alterar toda a minha percepção de um trabalho que começou na virada de fevereiro para março, né? Que já está indo para mais, já está indo para o seu 3º mês. Não vai ser um jogo, mas convenhamos, teve uma postura muito correta diante das críticas, entendendo as críticas sem buscar confronto, trabalhando, respeitoso com a torcida na coletiva de ontem. Em termos de... A gente pode criticar o Paiva, pelo menos até agora, tá? A gente pode criticar o trabalho, a gente pode criticar escolhas, a gente pode criticar... Mas postura, comportamento, eu não tenho o que dizer do Paiva. Tem muito treinador, inclusive, eu acho que tem um grande exemplo aí de um trabalho que eu acompanhei muito de perto, que foi o do Fábio Carille no Santos, em 2024, que, além de ser um trabalho ruim, era um treinador que se comportava muito mal nas entrevistas coletivas, enfim, né? Tudo aquilo que você sabe que a gente abordou tanto no ano de 2024. Não parece, pelo menos até agora, ser o caso do Renato Paiva. Entendeu as críticas, entendeu as pancadas, assimilou, trabalhou, tomou boas decisões. Cuiabano ontem no lugar do Alex Telles, por mais que tecnicamente ontem o Cuiabano não me pareceu numa grande noite, né? O Jair voltou, tinha um problema no tornozelo, jogou ali do lado do Barbosa. O Barbosa tá fora do próximo jogo, o Gregory também, contra o Bahia, porque tomaram cartões e estavam pendurados. Sem Patrick de Paula no time, né, Paiva? Sem Patrick de Paula no time. Patrick de Paula hoje, com todo respeito, não consegue competir nesse nível aí de Série A. Então, Patrick de Paula vinha sendo um problema. Ora, quem imaginaria, né, que o Savarino jogando na posição onde costuma jogar, jogando por dentro, renderia muito mais do que sacrificado para poder encaixar o Patrick de Paula no time. Ora, meu Deus do céu, nós estamos dizendo isso desde o primeiro dia. Ontem uma boa partida também do Savarino, coroada com um gol no final, um gol absolutamente merecido. Então, uma vitória, eu concordo com o Paiva. Acho que o Botafogo poderia ter vencido por mais. Primeiro tempo foi só do Botafogo. Primeiro tempo foi um time só que jogou. O Botafogo poderia ter ido para o intervalo, no mínimo com 2-0 já. E no segundo tempo, é algo também que o Paiva diz na coletiva, e é verdade, você tem um cansaço, você tem uma queda de ritmo natural, o adversário vai correr, até porque não correu nada no primeiro tempo, né? Tinha que voltar correndo um pouco mais no segundo tempo. Mas isso dura 15, 17, 20 minutos, né? De um domínio, de uma predominância do Fluminense no jogo. Dali em diante, o Botafogo volta a equilibrar, volta a ter oportunidades, faz também um bom segundo tempo no geral e vence o jogo. As mudanças é que acho que... aí você tem uma questão de elenco hoje, que é um problema, né? As mudanças do segundo tempo, né? Aí você precisa tirar o Matheus Martins e botar o Arthur, enfim, você perde um pouquinho de vigor, você perde um pouquinho de qualidade.
mas, enfim, né? A gente sabe que o elenco do Botafogo ainda vai precisar, na janela do meio do ano, ser mais encorpado, né, em termos de qualidade. Não é só quantidade, não. Em termos de qualidade, vai precisar. É isso aí. Grande vitória do Botafogo. Um alento depois de jogos tão ruins. Você não via perspectiva de melhora. Você viu o time criando muito pouco, um time com muita dificuldade para jogar. Ontem o jogo do Botafogo foi um jogo fluido. O jogo saiu, as jogadas saíram e o Botafogo venceu com absoluto merecimento. E vou te falar, hein? 8 vitórias seguidas em cima do Fluminense. Pelo amor de Deus, isso aí num clássico, isso pesa muito, cara. 8 vitórias seguidas. É uma... Precisamos tratar nesses termos, né? Não querendo ser desrespeitoso com ninguém, não, mas é uma freguesia, pô. É uma freguesia recente, não digo histórica, porque você tem um equilíbrio dos números do clássico, mas, pô, é uma freguesia recente. 8 vitórias seguidas do Botafogo. E ontem, cara, um contexto muito complicado, mas muito. Botafogo mal abalado, o estádio não estava cheio, torcedor desconfiado, reclamando, uma péssima atuação na Argentina no meio de semana. E o Botafogo faz o jogo que faz e o Fluminense faz o jogo que faz, né? Aí nós vamos falar do Fluminense. Tudo bem, trabalho do Renato até agora, eram 7 jogos ali de invencibilidade, tá um bom trabalho, recuperou o time, recuperou o anímico do time, vitórias no finalzinho contra a Red Bull Bragantino, contra Santos, vitórias no finalzinho que dão um combustível emocional sempre muito forte, mas o trabalho é bom, até agora, né? O pouco que a gente tem para avaliar. Agora, a atuação de ontem, né? Assim, é um desastre, para um time que nem foi pro Chile. Nem o treinador foi. Vocês sabem o que eu acho do Renato, né? Eu não acho o Renato mau treinador. Eu acho que para a realidade do futebol brasileiro, o Renato é um treinador de trabalhos excelentes, de boa leitura de jogo, recupera atletas. Vários passaram nas mãos do Renato e se recuperaram, outros não, mas aí não dá para ter êxito com todo mundo. É um cara que estuda, sim, os seus adversários e tem uma equipe que o ajuda, apesar de vender essa imagem boleirona, que não precisa estudar tanto, que prefere ir pra praia e tal. Então, eu não deixo de reconhecer os méritos do Renato, mas tem um combo Renato Gaúcho que me desagrada muito. Por exemplo, não ir pro Chile num jogo de Sul-Americana. Ah, mas ele vai ficar aqui preparando o time pro Clássico. Ele não pode delegar, ele vai, ó. O mais importante é que os titulares não viajem, né? Porque eles precisam descansar. Não é o treinador, porque o treinador não entra em campo, não precisa de descanso. Tem que ficar os titulares. Então tá bom, vocês ficam, eu vou com o time, eu treino o time lá em cima, minha obrigação é treinar o time. A obrigação do Renato Gaúcho é treinar o time no dia a dia e nos jogos. Tomar as decisões em campo, fazer as observações em campo, trabalho do treinador é CT e jogo. Ora bolas. E ele no jogo não estava lá. E o mais importante é o jogo. A preparação toda é feita em cima do jogo. E ele não viajou para ficar no Rio de Janeiro. Não, tudo bem. Eu acho um combo terrível. Acho que é muito Renato isso. Um dia ele não viaja para treinar o time no Chile, outro dia ele não dá a coletiva porque ele tem que sair correndo depois do Clássico para pegar um voo para o Rio de Janeiro, outro dia tem o time treinando num estado e ele tá em outro, na praia. Tô narrando episódios da carreira do Renato. Então esse é o pacote Renato, o combo Renato que me incomoda, mas eu não tiro os méritos do Renato como treinador. Voltando ao jogo de ontem, primeiro tempo do Fluminense eu diria que foi muito ruim, eu diria que foi terrível o primeiro tempo do Fluminense. Tenebroso o primeiro tempo do Fluminense. O Arias isoladão do lado direito, o Fluminense não conseguia conectar jogadas, sofria demais defensivamente, o Cano também sumidaço no jogo, e inclusive o gol do Botafogo, o primeiro, sai de uma bola que o Martinelli, se não me engano, tenta achar pro Cano, o Cano não consegue o domínio, o Botafogo rouba a bola, pô, Matheus Martins, Igor Jesus, Vitinho, caixa. Então foi um Fluminense apático, lento no primeiro tempo, desconectado, jogadores tomando decisões ruins, terrível primeiro tempo, muito decepcionante. Quando você pega a tua equipe e até o teu treinador, abre mão de um jogo, apesar do Fluminense ter trazido o empate lá do União Espanhola, mas você tá abrindo mão, ó, vai o que tem aí, o filé fica aqui, né? Pra jogar o Clássico. Você espera que esse time entre no Clássico com a faca dos dentes. Porra, esse time vai entrar, amigo, quebrando, que nada. Parecia que o Botafogo tinha descansado durante a semana, tinha mandado os reservas para a Argentina, para o jogo contra o Estudiantes, e o Fluminense teve o desgaste, jogou numa... Parecia que o Fluminense tinha jogado
quinta-feira, numa altitude de 4.200 metros, sei lá, em Potosí, aí voltou, os caras estavam mortos ainda, 48 horas depois já tinham que jogar de novo. Parecia isso, mas não era. Não era, parecia se fosse o jogo 4 da tarde, eu diria que o Fluminense comeu um prato de feijoada no almoço de meio-dia para jogar às 4 e a digestão não estava feita. De tão apático que foi o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Renato volta com o mesmo time, ele não faz mudanças, ele tenta equilibrar a partida ali na conversa, no posicionamento, e o Fluminense volta até bem, mas tem ali aqueles 15, 20 minutos de abafa, depois começa a fazer as trocas, né? O Ganso saiu, o Ganso apagado do jogo, o Canóbio também saiu, ele vai tentando mudar. O Fluminense ainda tem uma bola na trave do Arias, numa cobrança de falta, bola parada. Com a bola trabalhada não estava criando tanto. E tem um lance que gerou alguma reclamação, mas o Arias na saída de campo foi muito tranquilo, muito sereno, muito honesto. Falou, olha, eu acho que o Arias ali deu a entender o seguinte, vocês é que tem que avaliar se foi ou não. A minha interpretação, tá? Pode ser uma interpretação errada do que disse o Arias. Minha interpretação foi a seguinte, no fundo eu sei que não foi pênalti, então não vou polemizar e vou reconhecer os méritos do Botafogo e disse lá que o Botafogo jogou muito bem, que mereceu a vitória e tal. Eu acho também que esse lance é da natureza de alguns outros, dos quais eu discordo de marcação de pênalti. O contato faltoso precisa ter um impacto para que a gente considere como falta. Então, a mera mão ali nas costas de apoio, de medição de distância, ela não necessariamente significa uma falta. Você precisa ter o impacto, o tranco, o encontrão. Um jogador está vindo com a bola, o outro está vindo atrás, vai haver algum nível de choque, né? É um pouco, assim, distantemente parecido com o lance que deram para o Bahia segunda-feira contra o Ceará, né? O jogador está vindo, o outro está vindo atrás, eles vão se encontrar. Tem o pontapé, no caso do pênalti para o Bahia? Tem a entrada por baixo? Não, não tem. Tem o tranco ontem faltoso? A meu ver, não tem. Na visão do árbitro também não, que estava de frente para a jogada. Muito melhor do que o vídeo é o árbitro que está de frente para a jogada a poucos centímetros da jogada. Ninguém pode dizer que o Bruno Arleu não tinha visão do lance ontem. Ele tinha visão plena do lance. Plena. Talvez por isso o VAR também não chamou, né? Falou, o cara viu. E lá dentro, na velocidade normal, no tempo real, ele consegue medir se teve um impacto, se não teve impacto, e a vida seguiu, ele não deu pênalti. Então é na linha do que eu enxergo sobre lances assim, e já fiz análises diante dessa lógica aqui do canal. Então foi um jogo muito, muito ruim, o pior jogo do Fluminense, tranquilamente, nessa era Renato Gaúcho. E é uma coisa que incomoda, né? Vamos falar a verdade. Você perder 8 jogos seguidos para um rival. 8. Em contextos diferentes, estádios diferentes, competições diferentes. 8. São 8 derrotas seguidas para o Botafogo. Isso não é um negócio que o Fluminense pode normalizar. Não pode transformar na pior crise do mundo. Mas também não pode naturalizar. Beleza, né? Perdendo para o Botafogo, de novo acontece. Não pode, porra. São 8 seguidos. 8 jogos seguidos. Alguma coisa precisa acontecer internamente, né, para que o Fluminense lide melhor com essa pressão desse clássico. Vai ter alguns retornos, né? O Gabriel Fuentes está voltando, ficou ontem no banco, o Renato Augusto aí está para voltar, o Guga já está recuperando aí a forma física, né? O Riquelme também vai estar aí. Então o Renato também nas próximas semanas ele vai ter um pouco mais de opções e de alternativas para a sequência da temporada. Mas não pode repetir a atuação de ontem. Você nunca pode... mas é no Newton Santos, é difícil jogar, é o gramado sintético, tá bom. Você nunca pode entrar num clássico como o Fluminense entrou ontem. Talvez o Fluminense acreditando muito na má fase do Botafogo, e os caras não estão nada bem, beleza, o jogo não vai ser tão... Amigo, o Botafogo jogou bola e o Fluminense não jogou no primeiro tempo. Resultado 2-0, o Fluminense tem que agradecer a Papai do Céu, porque ele já ter tomado a enfiada no primeiro tempo, ele voltou só com 2-0. Agradece a Papai do Céu, que era para ser pior. E não pode jogar o que jogou ontem, não dá. Como eu disse, perfeita análise do Caio. O Mansur tá certo? É lógico que tá certo. No mundo ideal, onde todos os times tenham condições e a CBF auxilia os que não têm condições, né? Todos os clubes consigam botar gramados naturais de qualidade, é lógico que todo mundo vai querer, né? Gramado natural de qualidade, de ótima qualidade, é bem melhor do que um sintético. Agora, dito isso, não é o que temos no Brasil. Nós temos 95% dos gramados do Brasil, de série A, B e C, de péssima qualidade. Nós temos aí, desses 5% que sobraram,
uma metade de gramados bons naturais e a outra metade de gramados bons sintéticos. Então, se preocupe primeiro com os 95% dos gramados que são horrorosos naturais, em vez de se preocupar com os 2,5% de bons gramados sintéticos que vocês querem combater. Quando isso for resolvido, aí aposto que o Texas vai ser o primeiro a querer botar gramado natural de qualidade, porque ele tem grana para botar esse gramado. Agora, você acha que o Vasco tem grana? Você acha que o Fluminense teria grana? Você acha que não sei, vamos ver aí, o time de Série B, por exemplo, teriam grana de botar um gramado sintético de gramado natural de ótima qualidade? Não teriam. E pro espetáculo, é muito melhor um gramado sintético lisinho, onde a bola rola e os jogos são sempre bons, do que um gramado natural que fica pererecando a bola. E, pô, teve o caso do Igor Jesus, que quase fez um gol, a bola bateu na trave, porque antes ela bateu, o Montinho artilheiro desviou a rota. Olha só que belíssimo espetáculo está proporcionando. Vale lembrar também que, por exemplo, o Luiz Henrique, o Patrick de Paula, o Tiquinho Soares, o Eduardo, né, vários jogadores, nenhum do Botafogo ano passado, retrasado e tal, vários se machucaram e nenhum deles foi no sintético. Para não dizer nenhum, um deles foi no sintético, que foi o Júnior Santos. Ele se machucou no jogo contra o Inter, eu acho, no sintético. De resto, todos se machucaram em gramados naturais, horrorosos. E aí eles estão querendo combater com falácias, como o Renato Gaúcho falou, inventando mentiras. Não existe nenhum dado, nenhum estudo que comprove que o gramado sintético dá mais chance de lesão do que o natural. Nenhum estudo comprova isso. Então isso é pura falácia, é puro mimimi, né, de quem quer combater o sintético aí. E muito jogador fresco também, mimado. Boa parte deles, os jogadores mais antigos, né? Você vê, quem fez aquela campanha, daquela palhaçada foi Neymar, Lucas, Oscar, né? Vários jogadores, todos eles já trintões pra cima. Porque não aguentam o dinamismo, né, do futebol rápido, dinâmico que tem gramado sintético. E aí ficam com a língua pra fora ali, ó, vendo a bola correndo e não conseguem acompanhar. Então é melhor um gramado natural, ruim, mas a bola não corre tanto, né, do que um sintético veloz. Vocês comam poeira, vocês ficam aí comendo poeira do Botafogo, do Palmeiras, etc. Pessoal, ficamos por aqui. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, todos cabem no seu bolso? Não, mas algum cabe, né? R$3, valor simbólico, vai, 5 também, merrequinha por mês. Então, consegue ajudar o Botafogo, ajudar o nosso canal a seguir falando do Botafogo, sendo o canal que mais posta horas diariamente de conteúdo sobre o Botafogo na internet mundial. Ninguém bota mais horas sobre o Fogão aqui do que a gente. Então dá essa moral pra gente, temos 4 planos de membros, já falei, mas também temos, para você ajudar, Live Pix aqui em cima, o Pix do canal ali em cima, aqui embaixo, ajude de graça, se inscrevendo no canal reserva, esse aqui tomou um strike, mais 2 a gente perde o canal, então para evitar que a gente perca contato com vocês, aqui embaixo, canal reserva, e também o link do Instagram, ajuda demais você seguir nosso Instagram, cara, nosso Instagram. Ajuda muito, cara, ajuda muito. Porque às vezes que quer um patrocinador, o cara é de um comércio mais regional, mais da área aqui, aí ele quer saber quantos seguidores tem na área, na cidade que ele atua, que se for o cara de fora ele não quer. Aí o Instagram mostra cidade por cidade dos seguidores. O YouTube não mostra. Então ajuda muito ter um Instagram forte. Então segue a gente lá, ajuda muito a gente. E também ali em cima, nosso e-mail, rafoguense10@gmail.com, é o Pix do canal e também é o e-mail para contato. Quer mandar proposta de parceria, proposta de merchan, né, divulgação aqui do canal, manda por lá que a gente troca uma ideia. Teremos novidade essa semana sobre patrocinador. Quiser camisa de times europeus, seleções ou Botafogo, etc., de ótima qualidade, teremos uma parceria muito grande, gigantesca aqui, com descontos exclusivos para inscritos do canal. E até 30% de desconto para quem for membro do canal na primeira compra. Então, preste atenção nos próximos vídeos. Essa semana teremos novidades. E também temos a parceira do canal, que é a Fresa Corretora de Seguros. Seguro automotivo, seguro viagem, seguro celular, seguro residencial. Então, quiser aí se proteger, você tem aqui embaixo o link para fazer a cotação
e fechar um bom orçamento para vocês, tá bom? Fecha lá, que por esse link aqui você ajuda muito o canal. Fico por aqui, pessoal. Tamo junto sempre. Não traiam suas esposas. E até o próximo vídeo.